Olá, querido, tudo bem? Eu sou o Tiago, da comunidade cristã de amor, vida e graça. Bom, eu queria comentar com você sobre um acontecimento triste, mas é um acontecimento comum, de certa forma. Assusta muita gente, assusta principalmente aqueles que estão começando a caminhar na fé, ou aqueles que estão desviados, aqueles que se dizem desviados quando na verdade eles estão apenas de férias. E sabe por que de férias? Porque o chamado de Deus é que nem o Jason. É engraçado, né? Mas é verdade. Você diz que se afastou de Deus, saiu de uma instituição religiosa, seja o que for, você vai e vai pra farra, faz tudo aquilo que você acha que é legal, e aí vai ter um momento que você vai ter um choque na sua mente, chamado de metanoia, uma mudança radical na sua mente, que você começa a ter déjà vus das coisas do passado, e quando você volta, não é porque você voltou em si, é porque você nasceu com um propósito. E esse propósito é de adorar o verdadeiro Deus. Então você pode ir embora. E Deus lá na frente, ele joga o bole. Sabe o bole que você amarra a pedrinha, a corda na pedrinha, e você joga e puxa? Pois é, assim é Deus. Deus nunca abandona os seus. Ele tem um propósito na minha vida e na sua vida. E diante dessa palavra eu quero começar algo. Um texto que diz em Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama, comerá do seu fruto. Olha, anote aqui. Olha o segredo. A morte e a vida estão na língua. E aí, diante de tudo isso, tem uma notícia que tem tocado muitas pessoas atualmente. Há 2 semanas atrás, mais ou menos, houve a morte de um pastor, Júlio César Bretas, que foi vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, lá em Campinas, em Araruama, no Rio de Janeiro. E tem igrejas em Volta Redonda. Tem várias pregações dele no YouTube e tudo mais. E tem um áudio que tem mais ou menos uns 14 minutos, que ele fala do seu cansaço emocional, do seu cansaço físico. E aí, diante de todo desse diálogo dele, eu quero te apontar uns dados que o Instituto Schaeffler, um instituto norte-americano, aponta. Ele afirma que 70% dos líderes religiosos, quando eu falo líderes religiosos, queridos, eu não estou falando só de pastores, tá? Eu estou falando de pastores católicos, evangélicos, e seja espírita, seja o que for. 70% dos líderes religiosos estão com a saúde emocional abaladíssima. 71% estão esgotados fisicamente e mentalmente, ou seja, estão com esgotamento físico. 80% dos pastores acreditam que o ministério pastoral os atrasa em suas vidas conjugais, em suas famílias e tudo mais. E o principal, queridos, 70% de 100% dos pastores afirmam que não tem nenhum amigo. E a Bíblia diz que quem acha um amigo, alcançou um bom tesouro, né? A Bíblia não afirma isso? Pois é. Tem um segredo, querido, que eu quero falar para você. O segredo é, eu sou pastor também de uma comunidade cristã, uma comunidade pequena, é bem humilde, mas a gente tem uma visão do reino diferenciada. E esses diálogos, esse áudio, não me atinge, não me fere. Me deixa um pouco triste com a notícia, mas não me assusta. Sabe por quê? Porque há 2 dias atrás, lá no Paraná, isso também não é veiculado. Por quê? Porque não é notícia. Lá em Cornélio Procópio, morreu o pastor Ricardo Moisés. Ele se enforcou. E pasme, atrás da igreja. Após ter ministrado, o mesmo se enforcou. Já o pastor de Araruama, o pastor Júlio César, acredita-se que ele tenha se enforcado, mas eu, Tiago de Souza Pereira, quero lhe dizer que eu não acredito no suicídio, que ele se matou. Por que eu não acredito? Porque um pastor que trabalha com tantas vidas, todos os dias, esse mesmo pastor, ele é lapidado todos os dias na guerra, forjado no seu caráter para aguentar muitas pancadas. E um segredo que eu quero te falar, querido ou querida, seja você quem for, seja você membro da comunidade cristã ou de qualquer outra denominação, ou se você não é católico, evangélico, espírita, é ateu, eu quero te dizer, o segredo de todo pastor, sabe quem é o seu melhor amigo? Não é, infelizmente, a sua esposa, é o seu travesseiro.
Sabe por quê? Porque muitos pastores, eles cometem erros e eles, infelizmente, por causa do sistema religioso que está falido, está fadado ao fracasso, e esse sistema religioso precisa ser quebrado. Por quê? Porque precisa vir uma cultura do reino, uma cultura verdadeira. Esses pastores não conseguem falar dos seus problemas que eles passam. Por exemplo, hoje é uma coisa comum e se escandalizam quando dizem que o pastor caiu. Caiu o quê? Criaram esse termo caiu. Na verdade, ele é tão humano quanto o ser humano normal, quanto aquele que não é líder religioso. E pasme, deixa eu lhe falar, pastor não é aquele que é consagrado, que é ungido, não. Pastor é toda aquela pessoa que cuida de uma vida e cuida com amor. Esse é o pastor. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro pastor é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. E eu não conheço um hoje que vá para uma trincheira ser morto pelos seus discípulos. São raríssimos os casos. E dentre eles eu posso falar de um homem que morreu na Romênia chamado Richard Wurmbrand. Fez um livro chamado Torturado por Amor a Cristo. Ele é um pastor de verdade. Mas o pastor maior é Jesus Cristo. O problema hoje é a depressão. A doença criada pelo inferno se chama depressão. A depressão tem matado não só servos de Deus, mas tem matado uma geração profética. E neste tempo do fim, Deus tem levantado verdadeiros homens para acordarem de sua letargia e ativarem profeticamente outras pessoas. Por quê? Porque o diabo está silenciando a voz profética. Eu sou um pastor. Eu tenho meus problemas. Eu tenho um grupo, eu tenho uma comunidade. E quantas vezes eu falei para um ou para outro, eu me sinto só, me sinto sozinho. Eu me sinto só. Mas eu não penso em nenhum momento em me matar. Por isso que eu não acredito que o Júlio César se matou. Nós passamos por guerras violentíssimas. Nós precisamos de amigos. Nós precisamos de companheiros. E você, querido irmão, que se intitula ovelha, pare com esse negócio de ovelha. Você não é bicho, você é um servo e uma serva de Deus. Você ajude aquele que está precisando. E pasme, o áudio do pastor Júlio César, ele fala que ele é defensor de pastor. Não, eu não defendo o pastor. Eu defendo o cristão, o servo de Deus. Então defenda, seja ele quem for. Se ele estiver errado, corrija-o em amor. Se ele precisar ser lapidado, lapide-o. Fale a verdade, porque a Bíblia diz, querido, a Bíblia fala que se o meu irmão comete algum erro e eu não for adverti-lo, meu amigo, Deus vai cobrar o sangue da cabeça dele de mim. Então eu te falo, querido, pare de ter um texto, um discurso demagógico de querer falar, eu estou com pena, estou abalado e tudo mais. Ajude aquele que precisa. Todos os dias eu estou fazendo áudios devocionais e eu pouco recebo os feedbacks desses áudios. E sei que tem tocado vidas. Preciso ser ajudado também. Tenho uma comunidade, honro compromissos, pago contas, passo por traumas, passo por choques emocionais. Eu preciso da sua ajuda, o seu irmão precisa da sua ajuda, nós precisamos de sua ajuda. E vou terminar aqui, porque o nosso áudio tem que ser baixo, até 10 minutos no máximo esse. Jesus passou por um processo de quase depressão. Jesus estava lá no Getsemane, em Marcos capítulo 14, fala que Jesus se entristeceu até o ponto de ele falar que até a sua morte ele estava muito triste. Por quê? Porque ele tinha o seu lado humano. Jesus estava no Getsemane. E Jesus passa por esse trauma. Esse trauma não, ele passa por essa tristeza emocional. Davi no Salmo 3 e Salmo 4, Davi está praticamente totalmente depressivo. Davi fala da sua alma angustiada. E aí, meu querido, você tem que entender um segredo, o segredo do sofrimento. Esse negócio de dizer que você reconhece Jesus Cristo e a sua vida mudou, que você vai ficar feliz, isso aí é papo de teologia de prosperidade, isso é papo de iurde, meu amigo, porque isso não é verdadeiro.
A vida do cristão é todos os dias ser tratado, ser forjado no seu caráter, é recebendo lapadas. É por isso que a Bíblia diz que é na minha fraqueza que a minha fé é aperfeiçoada. Então, querido, eu quero te dizer, se você está passando pelo vale, se você está sendo desanimado, humilhado, sacaneado, seja o que for, eu quero lhe dizer, não desanime. Existe um Deus que nunca te esqueceu e Ele não permite e não cometa essa burrada, essa loucura de se matar. Isso não traz calma, isso não traz mudança, isso é uma atitude de desespero. Pai, no nome de Jesus eu oro por essa irmã que está ouvindo esse áudio. Deus o toque profundamente no nome de Jesus. O ative profeticamente para que ele possa mudar uma geração e ser instrumento teu nessa terra para tocar em outras pessoas. Pai, eu oro pelos aqueles que se intitulam pastores, aqueles que são pastores, bispos, apóstolos, padres, seja o que for, Senhor. Os toca, Pai, em nome de Jesus. Coloca pessoas, verdadeiros homens e mulheres teus, Pai, aos lados deles, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu tenho nojo, Pai, desse sistema religioso atual, onde nós não podemos falar a verdade, onde nós temos que viver uma vida de faz de conta, uma vida de uma pseudo-santidade que nem existe, Senhor. Porque o teu evangelho é liberdade e não essa mordaça. Deus, em nome de Jesus, muda tudo, Senhor, e nos faz mais parecidos contigo, Deus, em nome de Jesus. Enxuga a lágrima, Pai. Retira toda a depressão, todo o sentimento do diabo da vida do meu irmão, da minha irmã. Toda a tristeza, todo o medo. Deus, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero te convidar a conhecer a comunidade cristã de amor, vida e graça. Eu sou o pastor Tiago. E esse é o áudio em nome de Jesus. Deus te abençoe.